Boa noite, paz do Senhor seja com todos vocês que estão aqui no culto, você que está em casa, seja abençoado, receba a paz do Senhor e a presença poderosa do Espírito Santo na tua vida. Eu quero te convidar agora, eu quero pedir, gente, que quando nós vamos ouvir a palavra, tem uma luta, uma batalha espiritual para que a gente não absorva a palavra de Deus, para que ruídos fiquem na nossa mente. O inimigo, ele quer tirar a palavra de Deus da nossa mente, ele não quer que a gente receba. Eu quero te pedir agora, num ato de simbólico e de fé, que você ponha a mão na tua cabeça e repita comigo: Senhor Deus, eu quero declarar que a minha mente é sua, e eu quero pedir que o Senhor leve cativo agora todo o pensamento à obediência do Senhor. Eu quero nessa noite libertação, cura, renovo, em nome de Jesus. Eu quero ouvir a tua palavra. Aplica, Espírito Santo, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós declaramos mesmo que o Senhor é Senhor nesse lugar. Nós sabemos que tem um trono aqui, esse trono é do Rei Jesus, esse trono na mente de cada irmão teu aqui, Senhor, pertence a Jesus, na minha vida, nesse lugar. Tu és o nosso convidado de honra, Espírito Santo, assenta-te no trono, reina sobre esse lugar, e nós declaramos desde já que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, que todo inimigo tem que bater em retirada agora, em nome de Jesus, Senhor, que sobre a tua igreja não vale encantamento, sobre a tua noiva não vale encantamento, Senhor. E sabemos que tem anjos guerreiros ao redor dessa igreja, ao redor de cada irmão teu aqui, Senhor. Por isso, Espírito Santo, o Senhor já tem, nós declaramos mais ainda, tenha toda a liberdade de fazer o teu querer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amados, amém. Eu percebo que às vezes quando Deus quer nos chamar para uma outra dimensão, quando Deus quer nos fazer um convite, né, Ele sempre nos faz convites e muitas vezes nós ficamos embaraçados com algumas coisas e às vezes até com pensamentos da nossa mente, com culpas do passado e tantas outras coisas que impedem, né, da gente realmente tentar absorver e dizer sim ao convite de Jesus. E eu sei que nessa noite Jesus tem um convite, Ele já fez esse convite para mim durante a semana, e Ele vai fazer esse convite para você nessa noite. Né? Você já teve medo? Eita! Atira a primeira pedra, né? Quem nunca teve medo? Por quê, amados? Porque medo faz parte do ser humano, né? Faz parte da nossa constituição humana. E a gente sempre fala assim, não haveria coragem se não houvesse medo. A coragem só existe porque tem medo, concordam? Porque se eu não tenho medo, por que eu vou ter coragem? Né? Então, a coragem ela só existe a partir do medo. E a fé também. Vocês já pararam para pensar na Bíblia quantas vezes tem não temas? O que é não temas? Não tenha medo. Quantas vezes? Dizem que tem 366 vezes, até para o ano bissexto, né? Para cada dia do ano tem um não temas. Por que será? Que será que Deus ia pôr tanto não temas? Você vai ler Isaías, tem, povozinho de Jacó, não temas, né? O bichinho de Israel, não temas, estou convosco. Você vai ver o Antigo Testamento inteiro, não temas, não temas. Aí você entra no Novo Testamento, não temas, não temas. Por quê? Porque Deus nos fez. E Ele sabe exatamente como nós somos ovelhinhas assustadas, como a gente já falou, estudou Salmo 23, né? Somos todos ovelhinhas assustadas, faz parte. Mesmo a pessoa que parece mais segura, né? Aquela pessoa que, nossa, essa pessoa é forte, essa pessoa, né, dona do pedaço, até ela vai ter medo em algum momento da vida. Todos nós temos. Uns mais, outros menos, uns diante de algum assunto, outros diante de outro, e são tantos os medos, né? Se a gente for pensar aqui, medo do futuro. Ai, 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 esse futuro que nos assusta tanto, que gera tanta gastrite, tanta ansiedade, sudorese, taquicardia, né? Formigamento nos braços, tontura, características de ansiedade. E muitas vezes é medo do que ansiedade é o quê? Medo. E geralmente o que mais nos assusta? Medo do futuro. Por quê?
Porque eu não tenho controle nenhum do futuro. E a gente ainda, às vezes, insiste em achar que tem algum controle, né? Aí eu digo, veio a pandemia, assim, e deu uns tapinhas na cara de todos nós humanos, dizendo, ei, você não tem controle de nada. Quem que não tinha agenda cheia para o ano inteiro, né? A minha agenda estava do começo até o final, toda programadinha. E daí veio a pandemia e simplesmente tudo foi por água abaixo. E nós temos medo do futuro. E nós temos medo do passado, às vezes, esse passado que nos assombra, esse passado de coisas não resolvidas, esse passado com feridas, com dores, com culpas, com coisas que nos atormentam. E às vezes nós temos medo do presente. Não estou bem, não estou legal, que medo, o que vai acontecer comigo hoje, não sei como é que vai ser. E os medos, gente, se nós fôssemos fazer uma lista aqui, se eu fosse perguntar para cada um aqui, não sei quantas pessoas nós estamos, se estivermos em 200 e poucas, seriam 200 e poucos tipos de medo. Porque somos únicos, somos singulares e vamos ter medos específicos. Tem gente que tem medo da vida financeira, por quê? Porque não tem um emprego estável. E mesmo, às vezes, quem tem um emprego estável, ainda assim tem medo da vida financeira, porque a qualquer momento pode acontecer uma coisa, ainda mais do jeito que as coisas estão. Né, na economia e na política, a gente não sabe o que vai ser. E quantas noites de sono nos são roubadas por conta desse medo? Quantos sonhos não são roubados por causa do medo? Eu digo que o medo é o ladrão de sonhos. A gente sonha, a gente quer, mas aí vem o medo e, não vai dar certo. Você já tentou outra vez? Você não consegue. Né? E esse medo ele vem nos atormentando. Medo do julgamento do outro. Você conhece alguém que tem medo de ser julgado? Medo de que falem da reputação. Eu não falo não. Olha, bem característico, né? Eu não falo não, porque senão o outro pode não gostar de mim. Eu não ponho limite, porque o que o outro vai pensar? Eu tenho medo de falar não, eu tenho medo de desagradar o outro muitas vezes, eu tenho medo de como o outro vai me julgar, eu tenho medo de falar verdades às vezes, porque eu tenho medo de como o outro vai me julgar. E são tantos e tantos e tantos os medos. Alguém já tem uma promessa, teve uma promessa específica de Deus? Quem teve uma promessa específica de Deus? Levanta a mão. Algumas pessoas. Promessa específica de Deus é aquela que Deus fala assim, olha, eu vou... não sei, restaurar o seu casamento, por exemplo. Deus falou com você através de um versículo bíblico, através de um irmão, através de um sonho. Deus fala de várias maneiras. E a gente se agarra àquilo, não se agarra? Oh, glória a Deus, aleluia, Deus vai fazer. Aí a gente pensa que na outra semana vai acontecer. Passa uma semana, passa duas, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses. Passa um ano, passam anos. E daí a minha fé começa a fazer o quê? Né? Ela começa a diminuir porque está vindo o tempo e nada acontece. Às vezes você já teve a experiência de orar por alguém, pela salvação de alguém, pela libertação, pela cura. E já sabe aquela coisa, parece que quanto mais eu oro, pior a situação fica. Já teve essa experiência? É desesperador, né? A gente fica, meu Deus, será que eu estou orando errado? Será que o que eu tenho que fazer? O que mais eu preciso fazer? Fazer campanha, fazer jejum, fazer isso, subir no monte, descer monte. O que eu preciso fazer, Deus? E parece que quanto mais eu oro, pior a situação fica. E daí? O que nós vamos fazer diante disso? O que normalmente nós fazemos diante disso? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, o teu celular, você que está em casa também, no texto de Marcos, capítulo 4. O tema da nossa mensagem nessa noite é a fé que vence o medo. Só tem um jeito de vencer o medo. É com a fé. O antídoto para o medo é a fé. E nós vamos estar conversando um pouquinho nessa noite sobre a fé que vence o medo. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Amém? Vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água.
Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Aleluia! Este é o nosso Deus, que o vento e o mar lhe obedecem, que Ele chama as estrelas pelo nome e elas se comparecem, que Ele faz uma mula profetizar, que Ele faz dar ordem a um peixe grande, gigante, engolir Jonas. Esse é o Deus que tem poder sobre toda a natureza. E se Ele tem poder sobre toda a natureza, não vai ter poder sobre a minha vida e a sua? Vai, né? Queridos, eu queria destacar algumas coisas nesse texto, começando com, Jesus tinha esse texto aqui, ele vem a partir de um momento que Jesus estava contando parábolas. O que é parábolas? É uma história que Jesus usava para ilustrar um ensinamento que ele queria passar para as pessoas. E Jesus então estava contando parábolas, é como se ele estivesse ensinando a teoria para o povo, para os discípulos. Vem cá, meus filhos e meus alunos, vamos aprender. Ó, o negócio é assim, assim, assim. Ensinou. O que a gente faz depois que a gente aprende alguma coisa? Tem que ir para a prática, né? A gente não adianta ficar só na teoria. Aprendi uma coisa aqui no culto, eu tenho que pôr na prática. Aprendi algo novo no trabalho, na vida profissional, tem que ir para a prática, senão acaba esquecendo. E Jesus faz um convite para os discípulos. Eles já estavam no barco, porque ele estava ensinando para a multidão, era uma multidão muito grande. Jesus já tinha feito muitas curas, libertado, né? Expulsado muitos demônios. Então, tinha muita multidão e eles ficavam no barco ali no lago. Aí Jesus faz um convite para os discípulos. O que Jesus fala? Vamos atravessar para o outro lado. Eles estavam num lugar e Jesus faz um convite: vamos para o outro lado. Queridos, esse vamos para um outro lado, ali para os discípulos foi uma coisa física. No barco, vamos atravessar esse lago da Galileia e vamos chegar no outro lado. Só que muitas vezes Jesus chega para nós e nos faz um convite. Algo novo. Filho, vamos viver uma vida de fé? Vamos viver no sobrenatural de Deus? Vamos fluir nos dons do Espírito Santo? Vamos viver uma vida de liberdade? A gente fica, opa, essa coisa de novo, e geralmente o medo, ele vem muito forte quando é algo novo. Né? Algo novo, a gente não sabe, não tem controle, não sabe como vai ser, o medo vem mais forte. E Jesus então fala para eles: vamos passar para o outro lado? Você já teve esse convite de Jesus alguma vez na tua vida? Vamos passar para o outro lado? Vamos mudar de cidade? Vamos mudar de emprego? Vamos fazer uma faculdade? Vamos fazer alguma coisa? Que tal você orar por aquele teu filho que vive nas drogas? Vamos passar para o outro lado? Vamos lutar por ele? Jesus nos faz esse convite. Nessa noite, talvez você já tenha ouvido desde o primeiro louvor um convite. Os 2 primeiros louvores falaram muito sobre fé, sobre andar sobre as águas. E, amados, quando Deus nos faz esse convite, é porque algumas coisas vão acontecer. E para a gente aceitar esse convite, às vezes a gente, bom, tá, é Deus que está chamando, eu vou, né? Deus está dizendo que é para eu me batizar, eu vou me batizar. Deus está dizendo que é para eu voltar para Jesus, eu vou voltar para Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar à comunhão, eu vou voltar. Só que parece que às vezes vai ser tudo mar de rosa, né? A partir do momento que eu vim aqui, levantei a mão, aceitei Jesus, a minha vida vai ser um mar de rosa. Um mar de rosa eu não te garanto, mas que vai ser um mar de paz, vai. Amém? Porque o príncipe da paz garante isso. Jesus é o príncipe da paz. Que vai ser uma claridade, uma luz, isso vai, com certeza. E a presença dele vai estar junto. Né? Então, o que a Bíblia fala que os discípulos aceitaram esse convite. Deixaram a multidão e foram com Jesus. Inclusive, outros barcos iam atrás. Né? Só que o que aconteceu aqui no meio do caminho? Os ventos começaram a se agitar, o mar começou a se agitar. Imagina, gente, vamos pensar aqui uma real. Esses discípulos, eles eram o quê? Qual era a profissão deles? Pescadores.
Você já conversou com um pescador sobre o tempo? Você vai na praia, você diz, e aí, como é que vai ser o tempo amanhã? Ele vai dizer, olha, amanhã vai ter sol, porque está vendo? O sol está se pondo assim, tem uma cor laranjada, tem uma cor assim. Eles entendem tudo da natureza, de anos ali. Eles sabem se o mar está para peixe ou não, né? Eles sabem se dá para navegar ou não. Esses discípulos, aparece ali alguma coisa que eles falaram, não, Jesus, não vamos, porque vai ter tempestade. Não. Eles, como pescadores, peritos na natureza, entraram no barco e começaram a guiar o barco, né? E, de repente, no meio desse caminho, começa uma tempestade. Vento, a ponto do que a gente leu aqui, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Já viu aquela frase, quando a água bate no joelho, a gente tem que aprender a... Né? Então, assim, imagina você estar num barco, começa aquele vendaval e daqui a pouco você começa a olhar para os teus pés e começa a entrar água. Né? As águas que vêm de fora, porque não é o barco estava furado, mas a água era tão forte, as ondas eram tão fortes. E eles começaram a ficar o quê? Apavorados. Eu imagino a cabeça deles, assim, o pensamento ali. Poxa, mas foi Jesus que convidou a gente para passar para o outro lado? E agora Ele deixa que isso aconteça? Foi Ele que falou, vamos para o outro lado, e a gente aceitou. Agora não dá mais para voltar, porque está longe já da outra margem, eu estou no meio do mar. Sabe, situações assim, que se abandona aquilo que é certo. De repente, você sai de um emprego por uma orientação divina, você sai de um emprego e você vai para uma coisa, um negócio teu, um empreendedorismo, você vai empreender porque Deus te deu uma palavra e você chega ali, você está no meio do mar e você está apavorado, não tem mais como voltar para o antigo e você ainda não chegou do outro lado. E a tempestade está acontecendo. Só que quem estava no barco? Jesus. Queridos, vamos pensar uma coisa. Se fosse a primeira vez que eles estivessem vendo Jesus, se eles nunca tivessem visto milagre nenhum de Jesus, eles tinham visto Jesus curar paralítico, curar cego, tinham visto várias coisas já de Jesus. Se eles não conhecessem Jesus, vocês concordam que eles deveriam ficar com medo? Claro, não sei quem que é esse cara, né? Convidou a gente para passar para o outro lado, a gente veio, agora esse mar se levantou aqui. Mas eles sabiam, eles já conheciam Jesus, eles já tinham visto com os próprios olhos, não é como nós que ouvimos falar, eles tinham visto com os próprios olhos os milagres e o poder de Jesus. Mas naquele momento, eles puseram os olhos no quê? Na tempestade. Eles puseram os olhos no vento, no mar revolto, na fúria do mar. Tem uma historinha, uma ilustração que eu acho muito bacana de um menininho que estava no aeroporto, na sala de embarque ali, e ele estava sozinho, ali com o celular dele, estava ali tranquilo, tal, olhando os aviões entrarem, saírem, né, decolarem, aterrissarem, e aí chamaram para o embarque, ele foi um dos primeiros aí, chegou lá no avião, sentou no primeiro banco, e os outros foram entrando, tal, e ele tranquilo ali, pegou o desenho, começou a desenhar, e o avião decolou, e no meio do caminho teve turbulência, né? Quem já teve em avião que dá uma turbulência, dá aquele frio na barriga, né? Socorro, o avião dá aquelas caidinhas assim, e ele estava ali tranquilo, e todo mundo começou a ficar desesperado, e o menino tranquilo. Daí chegou alguém, depois que passou a turbulência, uma mulher não aguentou de curiosidade, ela foi, menino, eu estou te observando desde a sala de embarque, você estava tão tranquilo na sala de embarque, tranquilo, você entrou aqui tranquilo, teve turbulência e você está tranquilo, como assim, como é que pode? Ele falou, moça, é que quem é o piloto é o meu pai, então eu posso ficar tranquilo, porque eu conheço o meu pai, ele que está pilotando esse avião, ele podia ficar tranquilo. Quem estava no barco? Jesus. Quem está no controle da tua e da minha vida? Se você já entregou a vida para Jesus, quem está no controle é Deus. Mas nós continuamos com medo. Esquecemos que é o nosso Pai que está no controle, que está pilotando a nossa vida, o barco. E daí nós entramos em desespero. Eu acho que não faria diferente desses discípulos. A gente critica, né? Imagina, Jesus estava ali no barco, eles ficaram com medo. E eu e você? Será que não ficaríamos também? É a mesma coisa que Pedro, nós cantamos aqui, andar sobre as águas. Pedro, ele pediu para ir com Jesus, lembra da história? Jesus vinha vindo, ele estava num barco, é um fantasma? Não, né? Porque estava escuro, não sabiam quem era. Quando Pedro reconheceu que era Jesus andando sobre as águas, o Pedro, como sempre, né? Eu estou aqui, eu quero ir com você, Jesus, se é você mesmo, eu quero ir junto. Jesus não chamou, Pedro quis. Tem coisas que nós queremos, e Deus permite, porque Ele honra a nossa fé. Porque Ele quer que a gente deseje e queira coisas também.
Aí Jesus falou, bom, você quer vir? Venha. E Pedro, olhando para Jesus, pôs o pé na água e a Bíblia fala que ele estava andando sobre as águas. Olha que milagre é esse. Pedro estava andando sobre as águas. Mas a Bíblia fala que, de repente, Pedro começou a olhar para o vento. E o que começou a acontecer com ele? Afundar. Amados, sempre que nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, nós vamos ficar com medo. Sempre que você começar a ficar olhando para o tamanho do teu problema, você vai ficar com medo. Sempre que você ficar olhando para as dificuldades, você vai ter medo. E vai esquecer que quem está no controle é o papai que está dirigindo a tua vida. Né? E aí, gente, eu acho tão lindo, porque quando Pedro está andando nas águas, ele pede, Senhor, Jesus vai lá e dá a mão para ele. Primeiro, Jesus dá a mão. Depois, Jesus fala para Pedro, eita, Pedro, por que você teve medo, homem de pouca fé? Aqui no barco foi a mesma coisa. Eles ficaram apavorados, acordaram Jesus dormindo, eles chegaram lá, Jesus, ainda foram dar uma bronca em Jesus, né? O senhor não se importa que a gente vai morrer aqui? Tipo Marta, né? Quando Jesus chega, que Lázaro tinha morrido, Marta chega assim, Jesus, se o senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Dando uma bronca em Jesus. Aqui os discípulos também, pensando que pode mandar em Jesus. Está dormindo, o senhor não se importa que a gente vai morrer? Eu imagino a calma de Jesus levantando. E ele levanta, e ele simplesmente repreende o vento e o mar. E tudo se acalma. Aquele que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre a minha natureza humana, sobre as minhas mazelas, sobre os meus conflitos, sobre aquilo que parece impossível de você vencer, aquele que tem poder sobre as águas, sobre o céu, sobre a terra, tem poder sim, para te ajudar a vencer as fraquezas, as limitações, as fortalezas na tua vida. E a Bíblia fala o quê? Que quando Jesus estendeu a mão, o vento e o mar se acalmaram. E tudo se fez bonança. Tudo ficou calmo. Quando Deus se levanta, coisas acontecem na nossa vida. E eu acho lindo que primeiro Jesus vem e ele salva, né? Assim como Pedro, ele foi lá e salvou. Assim como os discípulos, ele foi lá e repreendeu o mar. Só que depois Jesus faz o quê? Vem cá, meu filho, agora é um tete a tete aqui, ó. Como assim, homens de pequena fé? Pedro a mesma coisa, primeiro salvou Pedro. Salvou, agora vamos ter um tete a tete. Pedro, o que é isso, meu filho? Você falou que queria vir andar, você começou a andar e de repente a tua fé foi naufragando junto. Esse é o nosso Deus, amados, Ele não vai te deixar morrer. Ele não vai te deixar ficar à deriva do mar, daquilo que você está passando, da tempestade. Ele não te deixa, porque Ele tem responsabilidade com você. A partir do momento que você entrega a tua vida a Jesus, Ele é responsável por você. Ele tem uma aliança com você. Ele se compromete com você. Ele não vai deixar você morrer afogado. Primeiro Ele te salva. Depois Ele diz, agora vamos lá, né? O que aconteceu? Por que você ficou com medo? Por que a tua fé vacilou? E ali então os discípulos entenderam isso e daí perguntaram, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o meu Deus, é o seu Deus. Aleluia! Glória a Deus. E a gente vê que pode até ter sido um ataque, né, do inimigo, esse vento, essa tempestade, porque logo em seguida, quando eles passaram para o outro lado, chega ali e o endemoniado gadareno é liberto, e muitas libertações acontecem naquela terra, é uma terra de muita batalha espiritual, muita luta espiritual, e o inimigo sempre quer nos impedir de chegar a uma libertação total, né, e ele queria impedir provavelmente de chegarem ali, mas independente se foi só uma força da natureza ou se foi também influenciado uma tentativa do inimigo, não tem problema. O importante é que se Jesus está no barco, independente do que seja, tem vitória para a gente. Amém? Queridos, então, aqui, o que eu queria perguntar para vocês, por que será que aqueles discípulos não deveriam temer? Por que será que eles não deveriam ter medo? Primeiro, porque a palavra era de Jesus. Foi Jesus que fez o convite. Foi Jesus que falou, venham.
Ele falou, ele se compromete. Se ele te deu uma promessa, ele se compromete, ele é fiel à palavra dele. E tem várias promessas na Bíblia que a gente tem que se apegar como se fosse ouro. Eu confio nisso. Eu sei quem prometeu, ele é fiel, ele não é homem para que minta. Ele não é o meu pai, ele não é minha mãe, ele não é uma figura de autoridade que mentiu para mim, que me abandonou, que me deixou deriva. Ele é Deus Todo-Poderoso e fiel, fiel à palavra dele. Então, a palavra de Deus, porque eles tinham uma palavra de Jesus, eles não precisavam temer. Segundo, porque tinha a presença de Jesus. Se Jesus estava ali, gente, estava tudo bem, é como o menino, é o meu pai que está dirigindo o avião, está tudo bem. A fé que ele tinha no Pai, eles tivessem fé na presença de Jesus, em Jesus, eles não temeriam. A paz de Jesus, Jesus dormia, gente. Jesus era humano também, né? E ele dormia. E é interessante que ele estava ali, a Bíblia estava num travesseirinho dormindo, ele estava em paz. Se Jesus tem paz, por que eu me apavoro? Ele não é minha referência? Ele não é o meu exemplo? E outra questão, por conta do poder de Deus, que eles já tinham conhecido o poder de Deus. Eles já sabiam. Então, pronto, não preciso temer. Se você já teve uma experiência de fé na tua vida, que você passou por coisas e você viu o livramento de Deus, para que temer nesse momento atual que você está vivendo talvez uma crise? Na saúde, no emprego, no relacionamento? Ah, querido, se os nossos olhos espirituais fossem abertos, nós veríamos a quantidade de anjos que Deus envia para nos proteger. Aleluia. Quando Elias estava diante de uma emboscada, Elias e Eliseu, o Eliseu ficou apavorado vendo tudo aquilo, todo o exército vindo contra eles. Elias só pediu para que Deus abrisse os olhos de Eliseu. E a hora que Deus abriu os olhos de Eliseu, o que Eliseu viu? Uma multidão de anjos, de guerreiros de Deus lutando. A gente não consegue ver, mas tem anjos do Senhor aqui, anjos ministradores do Senhor lutando pela tua vida, lutando pela tua causa. E é por isso que eu não preciso temer, porque eu não estou sozinho. É por isso que eu não preciso me esconder. É por isso que eu não preciso achar recursos para eu me proteger, porque os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e o guardam. Imagina Maria, né? Quando recebeu a promessa de Jesus. Maria, você vai ser mãe de Jesus. Como assim? Olha o medo que poderia ter enchido o coração dela. E a reputação e tantas outras coisas. O que ela falou? Eis-me aqui. Será que ela não ficou com medo em algum momento? Eu acho que como humana ficou, né? Em alguns momentos, quando José quis deixá-la e etc. e tal. Abraão, Deus pôs no coração de Abraão um sonho. Deus chama, Abraão estava quietinho lá na vida dele. Primeiro Deus chama Abraão e diz assim, você vai sair daqui, vai para lá, para outra terra. Aí depois Deus chama e diz assim, Abraão, olhe aqui, por onde você puser os olhos, eu te darei. Aonde os teus olhos alcançarem, eu te darei. O que Deus estava fazendo ali? Instigando a fé de Abraão, instigando Abraão a sonhar. E mais, Abraão, você vai ser pai de multidões. Como assim, Deus? Eu sou velho. A minha esposa é velha. Como que a gente não tem filho? Deus prometeu Isaque. Só que o mesmo Deus que prometeu depois na hora da prova, era o mesmo Deus que estava com Abraão. Queridos, se você está tendo um sonho, uma vontade, e se a tua vida é entregue a Deus, se está alinhado aos planos de Deus, não pense que é por acaso. É Deus falando com você. É Deus dizendo, eu tenho mais para você. Eu tenho coisas melhores para você. Acredite que é Deus falando, que é Deus te chamando. E a questão é, o que eu vou fazer com esse convite? Como é que eu vou responder esse convite? E a gente vê, queridos, vários textos que a gente pensa assim, não, mas então se eu tenho fé, eu não vou passar por perrengue. Vai sim, vai. A Bíblia nunca prometeu isso. O que a Bíblia prometeu? No mundo tereis tribulações, mas tem de bom? Amém. Eu venci o mundo. No mundo, gente, vocês vão ter problemas. Por quê? Porque é um mundo caído pelo pecado. Vocês vão ter problemas. Mas tenham bom ânimo, fiquem firmes, lutem na fé, porque eu venci o mundo. Deus não vai nos livrar, às vezes, de uma doença.
A gente vê pessoas boas tendo câncer, mas era tão fiel a Deus. Por quê? Porque está nesse mundo e vai acontecer. Poxa, faleceu o marido, faleceu um filho, faleceu a mãe. Por que se ela é tão fiel a Deus? Porque a gente está nesse mundo sujeito às leis naturais desse mundo. Só que é o Deus que não nos abandona. Lembra dos amigos de Daniel? Deus livrou eles da fornalha? Não, eles foram para a fornalha. Mas estavam só, eram três na fornalha. Eram só 3 que estavam na fornalha? Eles viram o 4º homem. O anjo do Senhor estava com eles. Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões? Permitiu. Mas ele permitiu que o leão chegasse até ele? Não. Porque Deus é fiel e Ele não nega a sua palavra. Ele prometeu o livramento. Ele prometeu que iria estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu posso contar com essa presença. Eu sempre posso contar com essa presença. E se a gente for ver, por exemplo, a história de Davi, quantos exércitos, às vezes o inimigo, Saul, rondando, exército contra ele. E daí nós vemos em Salmos o quê? Os mais belos salmos de confiança. O Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei. Por quê? Porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Porque o Senhor está comigo e não me abandona. Quantos salmos lindos, de quem que é? Muitos desse Davi, que era atormentado por inimigos de Deus. O que essas pessoas tinham em comum? Fé. Essas pessoas que venceram, o que elas tinham em comum? Fé. Moisés tinha fé, Abraão tinha fé. O que é fé, amados? O que é a fé? É um sentimento? A fé é um sentimento? Não. A fé não é um sentimento, porque sentimentos vão e vêm. Um dia eu quero, outro dia eu não quero, não é assim? Um dia eu estou amando aquela pessoa, outro dia, ai, não quero muito perto. A fé não é um sentimento, a fé é uma escolha. Grava essa palavra, repete comigo. A fé é uma escolha. Assim como o perdão. Se eu for ficar sentindo vontade de perdoar, eu nunca vou perdoar, porque eu não vou sentir vontade de perdoar. Porque a nossa natureza humana é o quê? Vingança. A nossa natureza humana é que o outro pague até o último centavo. E se eu for ficar esperando as coisas melhorarem para eu ter fé, eu não vou ter fé. E porque fé não é quando as coisas melhoram. Olha o que fala em Hebreus, com certeza todos vocês já conhecem. Hebreus 11:1. A fé é o quê? A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queridos, a fé não é lógica. A fé não é lógica. Tudo diz que não. Tudo dizia para Abraão que não. Que ele era velho, a mulher dele era velha. Como que eles iam ter um filho? Impossível. A fé não é lógica. A fé contraria toda a natureza lógica. Só que a fé não é cega. Já viram assim? Eu vou dar um passo no escuro. Não, não é um passo no escuro. Tem pessoas que dizem, né? Eu vou dar um passo no escuro. Não. Você vai dar um passo sabendo que aquele que está com você é a própria luz. Só que você não sabe muitas vezes o que vai acontecer. Você vai dar um passo de fé. A fé não é lógica, mas ela tem uma certeza. Por que ela tem essa certeza? Em quem? Em mim? Eu posso ter certeza em mim? Eu posso saber que eu nunca vou ficar triste? Não. Tem gente, não, tenha fé em você. Tenha fé em você. Às vezes a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no potencial que Deus nos deu, a gente precisa ter uma autoestima boa, equilibrada. Mas a fé, se eu tiver em qualquer pessoa que não seja Deus, eu vou me decepcionar, eu vou me frustrar. Quantas vezes você já se decepcionou com pessoas? Quantas vezes você já se frustrou com pessoas? Qualquer coisa que não seja Deus, o autor e consumador da minha fé, eu vou me frustrar. Então, queridos, a fé não é cega, a fé não é um sentimento, a fé é uma escolha, é a prova do que eu não vejo, a fé não é lógica, ela deve ser baseada onde? Na palavra de Deus.
A fé é um dom de Deus também. A Bíblia diz assim que Deus nos dá a fé. Porque, por exemplo, se Deus não nos desse a fé, nós não conseguiríamos acreditar em Deus. Não conseguiríamos acreditar em Jesus. Só que a fé que nós permanecemos ali na hora da batalha, na hora da luta, a fé para a salvação vem de Deus. Mas a fé na hora da batalha, da luta, a Bíblia diz que a fé vem pelo... A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, como que eu vou ter fé se eu não conheço a palavra de Deus, amados? Entende a necessidade? Tem um versículo no Antigo Testamento, que em Oséias, se não me engano, não lembro agora, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Se eu não conheço a palavra, como é que eu vou ter fé? Percebe por que é tanta necessidade de a gente ler a palavra? Da gente estar na igreja, ouvir as mensagens, buscar em Deus. Porque eu preciso saber no que eu estou crendo. Fé em Deus, se você for perguntar, quem tem fé em Deus aí por fora? Todo mundo vai dizer, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé. Mas o que é essa real fé? É acreditar no que Ele fala. A palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Se eu for andar por vista, eu estou perdida. Eu vou para o fundo do mar. Se eu olhar para o vento, para a tempestade, eu estou perdida. Eu orei por uma pessoa há 17 anos. E quanto mais eu orava, parece que pior ficava a coisa. Teve momentos que eu dizia, Deus, eu não sei mais nem como orar. Eu não sei mais o que falar. Eu não sei mais o que fazer. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, Deus me ajudou a permanecer orando por essa pessoa. E hoje, para a glória de Deus, contra toda a lógica, contra tudo aquilo que dizia que não, é uma pessoa que conseguiu, teve o milagre de Deus que precisava. Aleluia. Você pode falar um aleluia por isso? Glória a Deus. Esse nosso Deus é fiel, Ele não esquece a sua oração. Ele não esquece a sua batalha de oração. Ele não esquece. Pode ser que demore, mas Ele está atento a você e às suas coisas. A palavra de Deus também diz que sem fé é impossível, o quê? Agradar a Deus. Que é necessário que aquele que se achega ao trono de Deus tenha fé que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer em nos abençoar. Quem é pai aqui sabe a alegria que a gente tem de dar coisas boas para os nossos filhos. Não é uma alegria? Seja desde um McDonald's, que não é tão bom assim, mas que, tudo bem, às vezes a criança quer, a gente faz uma concessão. Ele quer um presente, ele quer um violão, quer uma viagem para a Disney. Que alegria que um pai tem de dar aquilo que o filho quer, se for bom para ele. Essa é a alegria que o teu Deus, que o teu Pai tem de dar coisas para você. Deus tem alegria em te presentear. Só que o que precisa, amados? Fé. Se eu não tiver fé, a Bíblia diz assim que eu vou ser como uma onda do mar, arrastada por todo o vento. O vento vem para cá, a onda do mar vai para cá, o vento vem para cá, a onda do mar vem para cá. Se eu não tiver fé, vai ser assim. Se a minha fé se basear no meu sentimento, gravem isso. Se a minha fé se basear no meu sentimento, eu não vou conseguir nada. Sabe por quê? Porque um dia não é assim. Ai, que dia lindo. Hoje eu acordei cedinho, estava a coisa mais linda. Um sol nascendo assim. Eu disse, meu Deus, que coisa mais linda. Meu coração já se encheu de alegria. Eu já vibrei com aquele sol nascendo. E de repente veio chuva à tarde, não veio? Agora, o meu sentimento pode ser que faça isso aqui, ó. Não tem... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Oração de mulher na TPM muda. Como assim, Esther? Você está enlouquecendo agora? Sou psicóloga, para quem sabe. A gente sabe a questão hormonal, o que interfere nas nossas emoções. Oração de mulher na TPM muda, sabe por quê? A gente fica mais chorosa, a gente fica mais sensível. Então, veja, se a nossa oração vai mudar, a gente derrama, parece que tem mais facilidade de derramar o coração como água, na presença de Deus, como a Bíblia diz, Derrama o teu coração como água. Aí a gente está na TPM, a gente chora. Parece que a gente está mais cheio de fé, mas nem sempre, às vezes é só emoção. Se eu basear a minha vida cristã em emoção, eu estou perdida. Você está perdido, meu irmão. Nós não podemos basear, eu estou sentindo que Deus vai me abençoar. Não, eu creio que Deus vai me abençoar, porque a palavra dele diz, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem e de paz e dar o fim que você deseja. Amém?
É por isso que eu tenho fé, porque eu creio que ele falou, embora eu possa estar sozinha, rodeada de solidão, não tem ninguém fisicamente perto do meu lado, mas a palavra do meu Deus diz o quê? Eis que estou convosco todos até a consumação dos séculos. É por isso que eu vou crer. Mesmo que eu esteja me sentindo a mais péssima das pessoas, uma mazela, a pulguinha. Mas o meu Deus diz que eu sou filha amada de Deus. Amém? A palavra diz que eu sou herdeiro com Cristo nas regiões celestiais. É dessa verdade que eu preciso me apossar. Isso é fé. Está tudo dando errado, mas eu creio que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Isso é fé, meus amados. O que o diabo mais quer roubar da minha vida e da sua? Ah, Esther, o diabo quer roubar minha vida financeira. Isso é coisa fácil. Quantas pessoas aqui já foram à falência? E se levantaram da falência? Ah, ele quer roubar seu casamento. Sim, ele quer roubar. A família, ele sempre está de olho. Mas quantas pessoas já se sobreviveram aqui a um divórcio e estão de pé? Ah, ele quer roubar a minha alegria. Sim, ele quer, com certeza, mas a alegria é um fruto do Espírito Santo. Mas quantas pessoas que choram a noite inteira, como diz a palavra, e a alegria vem pela manhã? Qual é a coisa que o diabo está de olho em você, desde que você veio para Jesus? Qual é a coisa que ele mais quer te roubar? A fé, amados. Porque sem fé eu não consigo nada. E muitos aqui estão passando lutas para ter fé. Existe batalha, existem demônios enviados para a incredulidade. Existe uma caça de demônios de incredulidade. Eu já tive que lutar muitas vezes na minha vida. Deus, me ajuda, aumenta a minha fé. Eu não estou conseguindo crer, eu não estou conseguindo acreditar que o Senhor vai fazer alguma coisa. A hora que ele rouba a fé, ele rouba tudo. Lembra de Jó? Perdeu tudo. Perdeu esposa, perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu tudo. O que mais Jó tinha para perder? A fé, só. O resto ele perdeu tudo. Tudo que um homem pode perder e sofrer, Jó sofreu e perdeu. Mas o que ele falou? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Amados, isso é fé. Como é que tem sido a sua fé? Tem se baseado no seu sentimento? Eu vou te confessar que muitas vezes a minha fé se baseou em sentimento. Ah, eu não estou sentindo Deus. A gente às vezes vai sentir Deus quase que palpável assim. Às vezes a presença de Deus é tão linda que a gente sente no corpo. Tem dias que não, que a gente está no deserto e a gente não vai sentir nada, não vai ver anjo, não vai ouvir a palavra de Deus, não vai sentir nada. Mas eu tenho a palavra que garante que Ele está comigo. Deus, eu não estou te sentindo, mas a tua palavra diz que o Senhor está comigo, é nela que eu vou pôr a minha fé. Amém? Eu vou chamar o grupo aqui, pedir que eles cantem uma daquelas duas músicas que nós cantamos. Eu vou pedir para você se levantar. E eu queria pedir para você agora pensar como que tem sido a sua fé. E nós vamos cantar esse louvor, um pedaço dele, como um desafio. Eu quero que você pense, como tem sido a minha fé? O convite de Deus hoje eu creio que está dizendo, filho, vamos viver uma vida de fé. Filha, vamos viver uma vida de fé. Vamos conhecer coisas, os tesouros escondidos que eu tenho para você. Vamos cantar um pouquinho esse louvor e eu quero que você vá pensando enquanto isso, nesse convite de Jesus para a tua vida.
amados, talvez a sua vida, você viu que está faltando fé para você. Você viu que talvez a tua fé esteja se baseando em sentimento. O convite de Jesus para você é: você aceita viver uma vida de fé? Você aceita? Amém? Eu quero te convidar, você que precisa de uma oração, você que precisa de um abraço, você que precisa de um incentivo, vem até aqui na frente agora, dizendo: Senhor, eu quero passar para o outro lado, eu quero ter uma nova vida, eu quero libertação, eu quero voltar para Jesus. Talvez tenham pessoas aqui que querem voltar para Jesus, que está longe, que a fé ficou tão fraca, que não consegue mais, não consegue orar. Nós estamos aqui para orar por você. Você que não consegue orar, vem aqui na frente agora, em nome de Jesus, que está difícil orar, que está difícil levar a vida. Em nome de Jesus, vem aqui, nós vamos estar orando. Vou chamar os ministradores aqui na frente. Eu te convido, vem aqui. O que Deus pediu para você entregar pela fé? Você que talvez esteja no último fôlego da tua fé, está dizendo: Esther, eu não consigo mais acreditar, tudo dá errado, tudo está acontecendo errado. Eu te convido, vem aqui na frente. Os ministradores, por favor, venham aqui. Vamos estar orando juntos. E você que está conseguindo, tem fé, eu quero que você exerça a tua fé agora e esteja intercedendo pelos irmãos que vão vir aqui na frente. Pode chegar aqui mais para frente, amados. Em nome de Jesus. Você que é líder de PGM, que está aqui, pode vir ajudar a orar, por favor. Vem ajudar, minha amada, a orar aqui pelos irmãos. Pode vir mais para cá, por favor. Você que está sentindo, eu preciso orar por alguém que está ali na frente. Você que tem uma vida com Deus, uma comunhão, vem ajudar a orar em nome de Jesus. Nós precisamos de intercessores aqui. Queridos, eu creio que o céu de Deus está aberto nessa noite. E o convite dele é: vamos para o sobrenatural. Vamos pisar sobre as águas. Deus tem te chamado para pisar sobre as águas? Você aceita esse convite? De ter uma vida mais abundante com Jesus, de ter libertação, de ter uma vida livre do medo do futuro. Talvez você morra de medo do futuro, medo da morte. Em nome de Jesus, hoje vai cair por terra todo medo da morte, no poder do nome de Jesus, todo medo de morte. Talvez você esteja com uma doença que você não tem cura, os médicos desenganaram. Você que está em casa também, se coloque de joelho e comece a orar por isso. Tem mais alguém que poderia vir nos ajudar? Vem, irmão, vem ajudar a orar por esses irmãos aqui na frente. Quem pode nos ajudar a orar aqui pelos irmãos que estão aqui na frente? Vem, meu irmão, vem ajudar a orar aqui. Vamos lá, vamos orar. Não saia daqui sem alguém orar por você. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, essas pessoas que agora estão aqui entregando diante do Senhor, Pai, esse momento que falta fé, Senhor, que decidiram que querem uma nova vida, que querem uma vida do sobrenatural de Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, agora, Pai, libera, Senhor, libera uma palavra de vitória, Senhor, que toda corrente de incredulidade agora, todo pensamento, todo espírito de incredulidade agora caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor agora haja com poder, essa palavra, Senhor, que quebranta, essa palavra que cura, essa palavra que traz restauração, essa palavra que salva, no poder do nome de Jesus, que a tua palavra agora, Senhor, crie, Senhor, raízes nessa mente, Senhor, crie raízes nessa vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar agora por um renovo de forças, pessoas que estão cansadas, que já não conseguem mais nem acreditar, que em nome de Jesus agora, eu oro por algo novo, Senhor, algo novo na vida do teu filho e da tua filha, Senhor, uma unção de fé agora, Senhor, em nome de Jesus, algo novo, Pai, o Senhor tem chamado filhos e filhas tuas aqui, Senhor, para viver algo novo, e nós oramos para que algo novo comece a acontecer, Senhor, ao saírem daqui, eles comecem a ver o fruto, Senhor, da fé, esse chamado que o Senhor tem chamado realmente os teus filhos para o sobrenatural, eles venham corresponder a esse chamado, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que quebre correntes agora, correntes sejam quebradas, correntes sejam quebradas, correntes sejam quebradas em nome de Jesus, correntes de incredulidade sejam quebradas agora, correntes da mentira que o teu filho não vai conseguir sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Doença que não tem cura agora, receba o toque de Jesus, todo quadro de doença agora, receba a cura de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Senhor, capacita os teus filhos a andar pela fé, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Dá um abraço na pessoa que está do teu lado e fala: viva em fé, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para você repetir comigo agora. Nós somos dos que não retrocedem. Nós somos dos que andam por fé e não por vista. Amém, amados? Que Deus continue falando com você através dessa palavra. Que Deus te desafie hoje, amanhã, a viver uma vida de fé. Acreditar naquele que prometeu. É fiel para cumprir. E Ele sempre, sempre vai estar com você. Amém? Receba a bênção em nome de Jesus.